Queridos, deveríamos, né? Nós somos livres, vivemos num país livre para adorar a Deus, para cultuar, né? Para cada dia mais estar mais próximo do Senhor, para ser fortalecido, né? Aguardando a sua volta, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra que está na carta aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Amém? Aí, vamos ler? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite e poder ser ministrados pela tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor encontre lugar em cada coração aqui, para que essa palavra, Deus, frutifique e dê o fruto conforme apraz o teu coração. Pai, no nome de Jesus Cristo, traga-nos entendimento, Senhor, que sejamos cada dia mais desafiados a viver a tua verdade, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo. Amém. Glória a Deus, queridos. Apóstolo Paulo aqui, após falar, nós ouvimos a pregação de semana passada, ele fala sobre a importância da submissão às autoridades. Né? E aí ele amplia mais um pouco o ensino e nos mostra que nós temos uma dívida que jamais nós iremos pagar. Né? Jamais. Que dívida é essa? A dívida do amor. Né? Nós somos devedores no amor. Em seguida, ele nos chama a viver, né, de forma sóbria, vigilante, e lembrando que o tempo já está avançado e que a salvação final se aproxima. Então, queridos, é tempo de despertar. Né? Esse texto tem exatamente essa finalidade, de nos despertar espiritualmente. Né? Paulo nos mostra que o amor cumpre toda a lei. Agora, que o tempo exige vigilância e que a santidade ela deve ser um estilo de vida. Algumas ministrações atrás, começou com um tema, lembra aí? Renovando a missão. O pastor Glaico trouxe essa série de mensagens que vai do capítulo 12 até o capítulo 15, né, de Romanos. E por que renovando a missão? E que missão é essa, queridos? Essa missão é a mesma pela qual o Senhor te chamou desde o início. Né? É o Evangelho que nos chamou um dia, nos salvou e nos transformou. E como igreja do Senhor Jesus, nós temos que viver essa realidade. Às vezes a gente dorme um pouco, né, como igreja, o próprio Paulo vai falar isso aqui mais à frente, e a gente precisa despertar. Como será que nós temos vivido essa verdade da missão que o Senhor nos chamou? Né? Será que nós estamos vivendo, sabe, refletindo essa graça de Deus sobre a nossa vida? Uma vez que nós fomos salvos, nós continuamos perseverando em salvação, dando frutos para a glória de Deus. Então, agora, nesse momento, nessa noite, nós vamos refletir um pouquinho à luz da palavra de Deus. Por que essa dívida do amor que Paulo diz aqui, ela é permanente? Por que a gente nunca vai conseguir apagar essa dívida?
Paulo ensina ali, olha, vamos ler no versículo 7, ele fala assim: deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Porém, no versículo 8, ele amplia um pouco mais e fala assim, olha, não devam nada a ninguém. Algumas pessoas vão dizer, exceto, né, ou a não ser o amor de uns pelos outros. E aí eu quero aproveitar esse tempo para a gente lembrar, então, o que é amor, né? Qual que é o significado desse amor, por que a gente fala tanto em amor, e o que a Bíblia fala sobre amor, porque em todo tempo a palavra de Deus fala sobre o amor. Então, quando a gente vai para o significado simples da palavra no dicionário, vai dizer que amor tem a ver com sentimento, com afeto, né? Um afeto por outra pessoa, seja elas parentes ou conhecidos, ou então, num ponto mais profundo, a questão da atração, né, sexual. Está baseada nisso também, no sentimento, no amor. Agora, quando nós vamos para o dicionário bíblico, a coisa complica um pouquinho, porque não tem a ver com sentir apenas. Né? O significado dele, biblicamente falando, é que é a ação de querer o bem do outro sem esperar nada em troca. Então, não é só um sentimento, né, queridos? É uma atitude. Então, a palavra de Deus nos chama a viver no amor de Deus, a viver, né? Não esperar nada em troco, mas ter em nós, a cada um de nós, o atributo do amor. Não é isso? E assim a gente pode viver. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz que Deus, na sua essência, Ele é o quê? Quem lembra? Deus é amor. 1 João 4, 8. João vai falar isso, né? Que Deus é amor. E como Deus é amor, e amor é atitude, qual a atitude que Deus teve para conosco? Ele enviou o seu Filho. Ele provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho. Em Romanos mesmo, Paulo vai falar isso. No 5, versículo 8. Ele vai falar que Deus provou o amor dele por nós, nos dando Cristo, para aquele que crê ser salvo, né? Fazer dele Senhor da sua vida. À luz dessa verdade, queridos, então aqui Paulo está dizendo que nós somos devedores desse amor, né? Deus é a essência desse amor. E nós só amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro, né? Então, por que essa dívida é permanente? Porque o amor tem origem em Deus e não em nós. Né? É Deus quem nos ama. Ele que nos amou primeiro, não parte de nós. Hoje nós só conseguimos amar por quê? Porque Ele derramou o teu amor em nossos corações. Ele nos capacita a viver esse amor. Como o pastor disse aqui, quem de nós conseguiremos amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo na força do nosso braço? Conseguiremos, queridos? De maneira alguma. Mas a questão é, o amor é um mandamento. Se você vai em Levítico, né, Êxodo, você vai ver os mandamentos e a ênfase, né, no mandamento do amor. Chega no Novo Testamento a mesma coisa. As cartas de Paulo estão recheadas de nos lembrar isso de novo. Tanto que João fala, olha, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Então, é um desafio, queridos. É sempre um desafio, sim. E quando ele fala de amar o próximo, quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que cruzar a nossa vida. É todo aquele que a gente tem relacionamento, que a gente vive. E ainda que você não tenha relacionamento, né, você é próximo daquele que tem necessidade de você. Por isso você o ama. Né? E amar aqui é amar à luz da palavra de Deus, né? Não à base dos meus sentimentos. Lembrando que o exemplo que Cristo deu está em Lucas, parábola do bom samaritano. Né? Ele foi perguntado sobre isso, quem é o meu próximo? E ele, então, ilustra toda a parábola ali para entender que o próximo é todo aquele que precisa de nós. Né? Todo aquele que tem uma necessidade, que você está próximo, você pode fazer alguma coisa. Paulo vai dizer que esse amor, capítulo 13, né, de 1 Coríntios, vai falar que o amor discursa ali, não é um sentimento. É que quem ama de fato, ele não leva em conta, né, só o seu querer,
o seu bem. Né? É um amor que nunca se acaba, porque ele está na essência de quem Deus é. Só que aqui, queridos, Paulo está falando para a igreja que quem ama, quem foi alcançado por esse amor, precisa viver esse amor. Né? Então, se é atitude, não é sentimento, como é que eu vivo esse amor? Se é uma ação, como é que eu tenho vivido esse amor? E aí, a gente vai refletir um pouquinho sobre aquilo que já foi ministrado. Quando começou aqui a série de mensagens, começou com o pastor Glaico, né, que ele havia explicado que do capítulo 1 até o capítulo 11, a igreja do Senhor estava sendo ensinada na sua teologia, na sua doutrina. Né? Olha, quem você era? Quando o evangelho te alcançou, morto em pecados e delitos, quem você é hoje? E para onde você está indo? Então, peraí, queridos, nós éramos uma pessoa antes. Quando Cristo nos chamou à salvação e nascemos de novo, somos outra pessoa. Quando chega no capítulo 12, Paulo diz o quê? Ele vai falar assim, olha, rogo, pois, o quê? Que vocês ofereçam a sua vida, querido. Você por inteiro, o seu corpo, suas emoções, seu entendimento. Que você se ofereça em sacrifício vivo ao Senhor. Que a sua mente, que antes era moldada pelo pecado, tranquilamente, no mundo como você vivia, ela agora, à luz do que você aprendeu até agora, ela precisa ser o quê? Renovada. Você precisa agora aprender a pensar à luz do ensino da palavra de Deus. E tendo a sua mente transformada, as suas ações são transformadas. Né? Você vai demonstrar o amor de Deus nas suas atitudes, porque agora a sua mente, ela é uma mente transformada à luz da palavra de Deus. Porque quando isso acontece, você experimenta e comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entende, queridos? A partir daí, nós temos uma caminhada, não dá para voltar atrás mais. Né? Quem separa o joio do trigo sempre vai ser o Senhor, não somos nós. Mas se você foi chamado, nasceu de novo, você tem uma missão, que é proclamar esse evangelho que te alcançou um dia. Não só te alcançou, mas transformou a sua vida. Paulo diz isso para a igreja em Roma e diz isso para nós hoje também. Então, será que eu tenho vivido esse amor de fato? Será que eu ainda estou só na base do, se eu tiver simpatia, eu faço um coraçãozinho e está tudo bem? Ou será que o que a palavra me ensina vai mais além do que isso? Então, vamos refletir um pouquinho sobre amar o próximo. No capítulo 12, do versículo 9 ao 13. O amor deve ser sincero. A primeira coisa que o Senhor nos chama aqui é que precisa haver sinceridade em nossa vida. E como eu falei de manhã, queridos, é bom a gente entender que sinceridade não é falta de educação. Tem pessoas que é grosso, que fala de um tal jeito, fala, eu sou sincero. Sinceridade também vem com mansidão, também vem com graça, também vem com o amor, por causa da sinceridade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ser é sincero. Por quê? Porque a intenção do nosso coração ela está diante do Senhor. A minha boca pode falar um monte de coisas, mas o que o Senhor vai fazer? Ele vai sondar o meu coração. Entende isso? Então, sinceridade. Você pode não querer fazer uma coisa e não gostar de fazer, mas por que você faz? Porque agora você conhece a palavra de Deus, o Senhor Jesus te salvou, o Espírito Santo de Deus vive em você, as suas atitudes agora são conforme a orientação da palavra de Deus. E aí, amar com sinceridade o próximo, né? Amar, odiar o mal e se apegar ao que é bom. Dedicar uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então, queridos, fuja do que é mal. A maldade nos ronda em todo o tempo. Não partilhe disso, não deseje o mal, não faça, né? Participe dessa roda. Semana passada foi pregado sobre a questão da autoridade, como que é importante a gente olhar para as nossas autoridades governamentais, e ainda que a gente perceba toda a verdade da corrupção, da maldade, de tudo isso que a gente está vivendo, mas como pessoas que nasceram de novo, que têm Jesus Cristo como Senhor, você não sai amaldiçoando essa autoridade. Né? Você faz o quê? Você obedece, ainda que você não concorde. Por quê?
Você sabe a quem recorrer. Não é você nasceu de novo, então é em oração. Quando agora nós não somos alienados, né? Somos inteligentes, sabemos, vimos tudo o que está acontecendo. Mas o que a gente vai fazer? Como cristão, vamos ficar falando mal e detonando? Não. Né? Nós precisamos aí ter esse entendimento de como a gente vive essa verdade aí. Ter o amor fraternal, preferir dar honras aos outros. Honra é dedicação, queridos, é cuidado. Então, se dedique à pessoa a quem o Senhor tem perto de você, né, como próximo. Dedique, dê atenção. Às vezes você vai cansar, a pessoa vai chegar, já vai falar a mesma coisa que você 10 vezes, mas se ela te procurou para falar de novo, ouça. Né? Cale, empreste seus ouvidos, depois abrace, ou traga alguma palavra, não fale nada. Né? Mas dedique. É o seu próximo, é um momento importante para ele. Talvez um momento de desabafo, né? Um direcionamento. E aí ele fala, olha, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam o Senhor. Então, queridos, viver em comunhão com os irmãos, sabe, ser fervoroso no Espírito, estar aqui junto. Ninguém é perfeito, nenhum de nós. Uns têm mais maduros, outros menos, outros começando, outros lá na frente. Mas todos caminham com o mesmo Cristo sendo o Senhor da vida deles. E cada um tem o seu tempo de maturidade. Né? Então, seja zeloso, seja fervoroso, como comunidade. Lembra que foi pregado exatamente aqui do 9 ao 13 sobre a presença de Deus, sobre estar presente na comunidade, né? Sobre viver essas verdades enquanto comunidade? Então, agora, como estilo de vida, como prática do amor que a palavra de Deus traz para nós. E aí o próximo, ele fala assim, olha, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Amados, esperança para nós é certeza. Não é a última coisa que morre. Esperança para nós é lembrar que Cristo nos prometeu. Né? É saber que Ele vai voltar. É saber que aqui está difícil. Nós passamos por tribulação, há choro, né? A enfermidade, a falta, a maldade, né? A morte. Nós sabemos de tudo isso. Porém, nós temos o consolo e o conforto do Senhor, né, que está conosco, que nunca nos abandonou. Né? Então, a gente precisa se alegrar de saber que Jesus vai voltar. E ainda que quando a morte nos alcance, ou alcance os nossos familiares, que a gente viva aquele momento do luto e da dor, mas a nossa esperança está na volta de Cristo, onde toda lágrima vai ser enxugada. É isso que alimenta o nosso coração, é isso que alimenta a nossa vida, queridos. E é a palavra de Deus que diz isso, não é qualquer pessoa, não é qualquer pastor, pode ser o maior renomado. É a palavra de Deus quem diz isso, e é isso que precisa nos confortar. E aí ele fala assim, olha, persevere como? Na oração. Oração é um estilo de vida. 24 horas você está orando ao Senhor? O Senhor ouve as nossas orações e tem prazer nas nossas orações, queridos. Principalmente quando a nossa oração, ela é aquela que você coloca e fala, Deus, sonda o meu coração, me melhora como pessoa, Senhor. Me melhora como esposa, como mulher, como marido, como filho. Me ajuda a ouvir, me sustenta na direção do Senhor para eu viver as suas verdades. Você crê que Deus tem ou não prazer nessa oração? Você crê que Deus mexe ou não mexe com a sua estrutura respondendo essa oração? Porque desde que nascemos de novo, não estamos como nascemos. Continuamos crescendo, amadurecendo, caminhando na esperança até que Cristo volte. Não é isso? Então, perseverar em oração não é falar, olha, eu já orei tanto, fulano, eu já orei tanto para essa situação, eu já orou tanto e continue orando até Jesus voltar. Porque o Senhor fala conosco, né, do jeito que Ele quer falar. Ele fala por meio de um irmão, Ele fala na palavra, Ele fala no louvor. Mas e nós? Ele fala principalmente nos respondendo por meio da sua palavra. Então, oração é um estilo de vida, não é uma meta, não é um jeito de fazer. É um diálogo que você tem com Deus que te chamou à salvação, um Deus que se relaciona com você. Então, olha, como o amor ao próximo aqui, eu tenho que viver essa vida, orar um com os outros, orar pelos outros, né? Orar sem cessar.
E ele diz no versículo 3, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então, quer dizer, não adianta, né? A Bíblia fala assim, olha, se a pessoa precisa de você, você não fala, vou ver amanhã e eu resolvo. Você tem como ajudar? Você ajuda hoje, você ajuda agora. Compartilha com o que você tem. Ajude o próximo naquele momento de necessidade. Seja hospitaleiro, receba, né? Trate bem, acolha. Tem pessoa que, de fato, tem um dom mesmo da hospitalidade, onde a casa dela é sempre cheia, ela está sempre pronta, sempre disponível, né? Está sempre ali vivendo essa questão do abrigar, de estar junto. Mas, necessariamente, não tem que ser só o que tem dom. Acolher, né? Ser hospitaleiro, tratar bem a pessoa. Isso é amor em ação. Isso é amor ao próximo. Isso é amor àquele que confessou Cristo como você. Do versículo 14 até o 21, nós vimos amor também. Porém, agora amor com aqueles que não professaram Cristo ainda. Aqueles que não conhecem ainda. Então, se amor se o próximo, amar o próximo é aquele que cruza o meu caminho, quantas pessoas você convive e relaciona que não tem Cristo ainda? E que pode precisar de você, que você seja útil na vida dele. Você precisa olhar para ele com amor. Ele não nasceu de novo, mas ele é criatura de Deus. Né? Então, não é a fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz isso. Ao contrário, nós vamos testemunhar que Cristo nos chamou e está sendo trabalhado em nós, é para aqueles que ainda não o conhecem. É nas nossas atitudes. Ele diz assim, olha, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos e não os amaldiçoe. Não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Queridos, não os amaldiçoe, abençoe. Tem família que às vezes um só é cristão, os demais não são. E às vezes vai ter perseguição dentro da família. E como é que você vai fazer? Você vai ficar brigando? Você vai ficar discutindo? Você vai ficar amaldiçoando? Você vai abençoar aqueles que perseguem você. Esse é o mesmo ensino de Jesus Cristo lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. É orar pelos inimigos. Né? Esse é o próximo que ainda não converteu e que você vai acolher também, porque você já experimentou o amor de Deus. Você já conhece o amor de Deus, então as suas atitudes precisam ser diferentes. Elas precisam caminhar de acordo com a palavra de Deus. Eu quero lembrar que eu estou dizendo aqui que não é fácil. Eu sei que não é. Mas é possível, queridos, porque o Senhor nunca nos pede nada que a gente não possa fazer, sem antes Ele mesmo dar o escape e nos ajudar na caminhada. E essa é uma verdade. É por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus e se ver em que nível que eu estou aqui. Será que eu já avancei um pouco mais? Será que eu vivo essa verdade? Será que essa palavra de Deus está impregnada em mim? Eu cumpro ela na minha vida diária? Sabe? Na minha rotina, no meu trabalho, na escola, dentro da minha casa? Porque, infelizmente, a gente sabe que existe muita hipocrisia no meio. Né? Mas a questão é, cada um de nós somos um diante de Deus. Como é que nós estamos levando a nossa vida? Nós estamos amando de fato? Ou a gente só faz o coraçãozinho, mas quando a pessoa aborrece a gente diz, eu quero mais é que ela morra. Né? Isso não procede daquele que conhece o amor de Deus e que vive esse amor de Deus. Há quem diga que chorar com quem chora é fácil. Difícil é alegrar com quem se alegra. Você concorda com isso, queridos? Porque tem pessoas que, quando vê o outro feliz, alegre, ele começa a questionar por que ele não é alegre. É isso que a Bíblia diz? Não é. A pessoa não conhece a Cristo, talvez ela está numa situação muito melhor do que você, mas é um tempo de alegria dela, onde você se alegra com ela. O tempo do choro é onde você chora também. E às vezes esse choro é se calar, é só estar presente mesmo. Tenham uma mesma atitude para com os outros, a mesma atitude. Trata todo mundo igual, ninguém é melhor do que ninguém, queridos. O Senhor nos nivela. Sempre, o pastor Gleig está dizendo isso, o Senhor sempre nos nivela. Né? O Senhor nos ama, o amor dele é infinito. Né? A razão de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia que se renova em nossa vida a cada manhã. O Senhor é bom, não há nada que a gente faça para aumentar o seu amor por nós. Foi Ele que decidiu nos amar.
Agora, justamente porque nós experimentamos desse amor e conhecemos a verdade da sua palavra, é que a gente vive essas verdades. É que a gente luta para colocá-las em prática. Você tenta, às vezes tem situação que é mais fácil, outras menos. E aquela que for menos é sempre desafiadora. É aí que você tem que procurar, é aí que você ora, é aí que você pede ao Senhor para que você consiga vencer esse desafio de colocar em prática a sua palavra. Aquilo que a gente fala tão bem, que é o amor. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Seja transparente, queridos. Né? Viva a sua vida no temor do Senhor. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Tem hora que é difícil, sim. Mas é possível, porque nós já experimentamos a paz que excede entendimento. Então, nós podemos ser os agentes pacificadores, sim. Né? No meio ali tem confusão. Não dá para ficar que você seja um agente de paz. Senão, saiu do lugar, então. Está dentro da sua possibilidade de trazer a paz? Faça isso. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, queridos, fez mal a você, não retribua com mal. É difícil. Eu vivi uma vez uma situação dessa com uma pessoa, num aconselhamento. Quando ela falou assim, mas a minha vontade foi de avançar nela. Eu falei, mas e Cristo que opera em sua vida? Mas ainda assim, eu falei, meus seus sentimentos, ele continua aí. O que você vai fazer? É viver a palavra de Deus que te ensina a tratá-la bem, apesar dela te tratar mal. E quando você faz isso, você de fato está colocando brasas vivas sobre a cabeça dela. Vai ter um determinado momento que ela vai ser constrangida pela forma com que você a trata. Agora, é fácil, tem a ver com o seu sentimento. Se você depender do seu sentimento, que uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, você não vai viver o que a palavra propõe. Né? Então, é um desafio para nós viver a verdade, para todos nós. Mas eu creio de verdade que é possível a gente viver. Né? Eu creio, cada etapa que você tem é um desafio para você colocar diante de Deus e procurar viver essa verdade. Lembra o que Tiago diz para nós? Que a gente não deve ser o quê? Somente ouvinte, mas praticante do que a palavra de Deus nos ensina. Então, nosso maior desafio é viver a prática do que a palavra de Deus tem para nós. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então é isso aí, pisou no seu calo, fez alguma coisa que te machucou, retribua com o bem. Né? Isso é amor ao próximo. O próximo que ainda não conhece Jesus. Você já conhece. Então você sabe que o seu exemplo maior para seguir é o próprio Jesus. E ele ensina em todo o Evangelho. Né? Ele se humilhou a si mesmo, deixou a sua glória, veio como homem nos ensinar a caminhada. Não é possível. Amém, queridos? Difícil isso, né? Parece que, nossa, estou falando de quê? Mas é aquilo que o pastor disse aqui, a verdade da palavra de Deus, que nos desafia a viver. Né? Ela lida contra nós mesmos. Então, quando você ouvir falar de amor, quando você falar que ama, lembra do que a palavra de Deus diz. Se você diz que ama, mas é incapaz de estender a mão para o seu irmão numa necessidade, ou para qualquer outra pessoa que naquele momento precise, se você é incapaz de morrer para si mesmo em algumas situações, para ajudar o outro, você tem que repensar se de fato você entendeu o que é o amor aqui. Né? Porque a essência do amor é Deus, foi derramado em nossos corações, nós temos como colocar em prática. A outra coisa que Paulo vai falar aqui, queridos, nesse texto, ele vai falar que todo o resumo da lei, ela se cumpre no amor. Então, tudo aquilo que os mandamentos, né, os 10 mandamentos vêm dizendo para fazer, Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 22, do 37 ao 40, ele foi perguntado a respeito de, mestre, qual é o maior mandamento da lei?
E Jesus fala novamente para ele: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, queridos, quando nós amamos, nós estamos cumprindo a lei. Por quê? Porque o amor não faz mal a ninguém. O amor promove o bem do outro. Então, esse é o cumprimento da lei. Né? A lei mostra o que não fazer. Não isso, não matarás, não furtarás, não roubarás. Né? Mas o amor ainda vai mais além. Ele evita o mal e ele promove o bem-estar do outro. Né? Então, ter esse estilo de vida, lembrando que quem ama de fato e conhece, não mata, não rouba, não trai, não engana, não inveja, não cobiça. Né? Se você vive esse amor de Deus no seu lar, por exemplo, não importa quantos anos de casamento você tem, seu casamento nunca vai esfriar, porque o mundo diz que um casamento esfria e precisa de apetrechos para a relação ser saciada e ser feliz. Lembra, lá no início, a sua mente não é mais amoldada ao sistema do mundo, mas renovada pela palavra. O sexo é bênção? É bênção. Ele é gostoso, é para ser feito entre aqueles que já se casaram e construíram uma família. Não precisa de apetrechos, não precisa de experimentar, não precisa ter experiência, não precisa buscar experiência. Isso quem diz é o mundo e não a palavra de Deus. Então, nesse amor de Cristo, os cônjuges se respeitam. Se cada um está vivendo um período difícil, talvez mais exaltado, mais nervoso que o outro, por causa do amor de Cristo, possa chegar e apaziguar, possam se respeitar. Né, possam trabalhar juntos para consertar a relação. Você busca essa ajuda em Cristo. Né, no próprio Deus que nos concede. Por causa de Cristo, Ele nos deu tudo em Cristo que é possível a gente viver. Outra coisa, os pais não batem, não gritam, não batem só por bater, não gritam só por gritar. Se precisar a varinha, vamos usar, a Bíblia está aí nos ensinando. Mas lembra que essa vara, se não tiver instrução, se não tiver a explicação, se não tiver o ensinamento pelo qual ele apanhou e essa varinha foi usada, você gerou no coração dele mais rancor, mais raiva, menos entendimento. Por quê? Porque uma criança não tem condição, ela não tem maturidade para entender, a não ser que o adulto chegue ensinando. E qual verdade que você vai ensinar para o seu filho? Como é que você vai conduzir a ele nas correções que você vai dar? É no amor. Não é com amor, quando a gente fala, faça isso, mas faça com amor. Mas que amor? À luz da palavra de Deus. É como eu lido, né? É como eu educo, é como eu corrijo. A base nossa é a palavra de Deus. Outra coisa, patrões, né? Tem funcionários que às vezes dá vontade de esganar mesmo. Dá, sim. Mas você tem Cristo, então você vai aplicar o amor que a palavra de Deus te ensina aos seus funcionários. E aí, queridos, o amor é com sinceridade, com verdade, com posicionamento, com autoridade. Né? Não é, o amor não é bobo, não é tolo, não é ignorante, ao contrário. Você edifica a vida do outro ensinando. Aqueles aqui é funcionário, seja o melhor funcionário. O mundo diz que se você for assíduo, se você for proativo, se você chegar lá, você é o quê? Puxa saco, né? Você é um idiota, fica lá lambendo coisa do patrão, o que é isso? Você é cristão. Então, isso não cabe na sua mente que foi renovada. Por quê? Porque tudo que você faz com excelência e faz como se fosse para o Senhor. Então, não interessa, chega no seu horário, cumpre e seja proativo. De que maneira eu posso ser mais útil aqui? E quando ouvir vozes que vêm de um sistema, o que você faz? Minha mente foi renovada, Cristo vive em mim, eu caminho nesse caminho aqui, esperando a sua volta. Então, tem como nós vivemos à luz dessa palavra, né, queridos? Quanto alunos, respeitem os professores, ainda que a gente esteja vivendo muito tempo difíceis.
né? Quanto professores, façam a diferença à luz do evangelho que você foi alcançado, que você foi transformado, para que você seja uma referência para esses alunos que não conhecem a Cristo ainda. Entre os irmãos em família, amizade, respeito, companheirismo. Esse negócio de irmão ficar de mal de irmão, de fechar a cara para o outro e não ficar sem conversar. Gente, isso já não é de Deus para quando a pessoa não é cristã. Quando ela é, então acabou. Quando tem um cristão que fala que não conversa com o irmão, que não gosta do irmão, que o irmão... Tem que rever isso aí, gente. Tem que... de novo, volto ao assunto que o pastor Glauco começou no início. O perdão é que vai estabelecer aí essa relação. Não pode ficar entulhado com coisas aí. Então, queridos, se o amor guia mesmo as nossas atitudes, nós não precisamos de uma lista, precisamos? Uma lista de regra, não isso, não aquilo. Por quê? Porque eu vou estar cumprindo o espírito da lei. Não é isso? É o que Paulo fala aqui. Você cumpriu a lei. Ele fala assim, pois aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Então, não dá só para você dizer assim, olha, eu te amo, viu, Fatinha? Eu preciso amar a Fatinha como? De que maneira eu posso te ajudar, minha amada? Como é que eu posso ser útil na sua vida? Aí sim. Mas ela é tranquila e aquela que não é? Também. Né? Você já foi visitado pelo amor de Deus que transborda em você. E que nesse amor de conhecimento você parte para a prática, né, de fazer. Então, olha, vamos lá para o versículo 11 e 12. Paulo vai nos chamar aqui a atenção. No versículo 11, ele fala assim, olha, façam isso. Isso o quê? Isso tudo que está sendo pregado desde o capítulo 12 até agora. Como você conheceu o Evangelho, como você foi salvo, sua mente transformada, como é que você anda, como é que você se relaciona na comunidade, como é que você vive na sua casa, né? O que é o amor de fato, como é que você ama o próximo. Né? E aí ele fala assim, olha, compreendendo tudo isso, entenda uma coisa. O tempo em que vivemos. Espera aí, todo esse ensinamento diz que é um estilo de vida que eu preciso ter e entender que o tempo que eu estou vivendo é um tempo no sentido não de horas, mas de época, de estação. É um tempo que nós vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Jesus voltou, você crê nisso, queridos? Você crê que Jesus já veio? Você crê que, de fato, não é uma história só? Cristo veio? Então, o que você espera agora? Não é que Ele volte? Então, até que Ele volte, como é que você vive? Como é que cada um de nós vivemos essa fé que nós professamos? Paulo vai dizer aqui, olha, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Compreender o tempo, entender o que nós estamos vivendo. Um tempo de apostasia, de muita maldade, de muito engano, né, de falsos ensinos. Estamos vivendo tudo isso. E a questão é, como é que nós estamos vivendo o nosso dia até que essa volta chegue? Como é que nós estamos compreendendo esse tempo que nós estamos vivendo? Porque compreender esse tempo aqui é lembrar que Cristo vai voltar e eu preciso estar o quê? Atento, eu preciso ser vigilante. Despertar do sono aqui, queridos, tem a ver com a apatia espiritual, tem a ver com o desânimo, tem a ver com o desleixo, sabe? Tem a ver com você fazer a coisa de qualquer jeito. Tem a ver de como é que você conduz sua vida espiritual. Tem a ver do ler Bíblia, ai, gente, não. Ir no culto. Não, estou muito cansada. Não dá para fazer. Sabe, apatia, está dormindo. Desperta o tu que dormes. Deixa Cristo resplandecer sobre você. Não é isso que a Bíblia diz? Nós precisamos estar espertos, porque Cristo está à portas. Talvez eu morra, Ele voltou para mim, glória a Deus, eu creio de verdade. Estava vendo um pedaço da cena ali do funeral do Charles Kirk ali, e você vê uma graça de Deus, aquele monte de gente
adorando ao Senhor, né? E eu falei, Deus, que graça maravilhosa. De fato, tem pessoas que estão sofrendo a falta dele aqui. Mas olhar para a tua palavra e lembrar que ele agora está ao lado do Senhor, isso acalma, conforta o coração. Sabe, o ambiente é aquele ambiente da presença de Deus. Não é emocionalismo, não, querido, porque isso testifica no teu espírito. Sabe, é muito mais do que isso. É uma verdade que nos cerceia à luz da palavra de Deus. A gente precisa entender essa verdade, sabe, despertar, né? Não ser acomodado, não ser desleixado com sua vida espiritual. Né? É buscar viver essa verdade, porque um dia você foi salvo, agora você continua sendo salvo, e um dia você vai ser salvo totalmente. Então, Paulo está dizendo assim, olha, está muito mais perto agora. Ele falou isso há quanto tempo atrás, hein? Há quantos mil anos atrás? Quantos anos já passaram disso, e hoje a palavra é para nós, olha, está mais perto ainda. Está mais perto ainda. Como é que nós, Igreja do Senhor Jesus, estamos vivendo essa verdade? Né? Será que a gente está dormindo? Será que está lá? Ou precisamos ou não despertar desse sono? Essa consciência, queridos, deve ter essa consciência dessa verdade da palavra aqui, ela deve nos levar a ter um modo de vida sóbrio, sabe? Sobriedade, responsabilidade e santidade. Esse é o estilo de vida que nós temos que viver, à luz da palavra de Deus. Eu não estou aqui hora nenhuma dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível porque Jesus disse que é. Ele falou que Ele estaria conosco todos os dias até a sua volta. O Espírito de Deus trabalha em nossos corações, na nossa mente, no nosso jeito de ser. Então, eu e você precisamos trazer para nós a responsabilidade dessa palavra. E viver vida santa, sabe? O seu comportamento, o que você vê, como você fala, com quem você convive, queridos, é visto santidade. Nós estamos num mundo muito depravado, né? Muita coisa ruim acontecendo. Vivemos tempos assim, de muita informação, de muita distração. Né? Qualquer coisa te toma um tempo enorme. Né? São muitas as preocupações. E nós precisamos viver como alguém que vai pegar um avião. Você já viu alguém que vai pegar um voo, está com ele marcado, tudo bonitinho, deitar e dormir pesadamente? Não faz isso mesmo, né? Então, o nosso voo está aí, a qualquer momento Jesus chega. A questão é, nós estamos atentos a essa hora, nós estamos entendendo o tempo que nós estamos vivendo, nós temos essa compreensão, porque esse é o desafio da palavra para a nossa vida. Né? Nós temos que viver não de forma negligente, do tipo, eles já pensavam nisso, Paulo, há tantos anos lá, pouco tempo depois, ele escreveu essa carta aqui, ele achava, Tessalonicenses, o pessoal estava até nem trabalhando, achava, Jesus vai voltar agora, e não voltou. Vamos lembrar que o tempo pelo qual a palavra de Deus diz para nós não é o tempo que nós conhecemos, não é esse tempo. A Bíblia diz que para o Senhor 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, a qualquer momento o Senhor Jesus está voltando aí. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos vivendo essa vida nossa aqui? Paulo ainda vai chamar a atenção para nós no versículo 13 e 14, onde ele vai dizer, ele faz um contraste aqui sobre as obras das trevas, que são orgias, bebedice, imoralidade sexual, contendas e inveja. E ele faz esse contraste com a vida na luz. Ou seja, queridos, orgias, bebedice, imoralidade sexual. Isso não faz parte da vida daquele que nasceu de novo. O convite, o sistema do mundo e de muitas outras pessoas é dizer que vale tudo para você ser feliz e que você tem o direito de ser feliz. Nós vivemos aqui nesse mundo, não somos dele. Os nossos valores estão nos céus, não aqui. Então, cuidado, vigie o coração de vocês, a sua mente foi transformada. Pornografia, confusão nesse meio, é só um detalhe, é só um vídeo, é só um momento, aqui que tem, todo mundo faz, isso não cabe para aquele que tem Cristo Jesus na sua vida. Não dá para negociar com isso. Mas é importante, mas tem que ter contato. Não é. Não é uma verdade. O Senhor te fez, Ele te conhece, Ele te sustenta.
Se você anda trilhando nesse caminho da verdade, você vai caminhar de acordo com o ensino que o Senhor te deu. Então, ele fala, presta atenção com o flerte, com o pecado. Pecado, tudo é pecado, mas tem esse pecado de imoralidade sexual, ele não destrói só você. Ele destrói a sua família, ele destrói os seus filhos, ele destrói quem está perto. Quantos casamentos hoje em dia que são aí totalmente abalados? Por quê? O que tem? Fulano de tal faz. É só um videozinho, é só, nossa, só uma situaçãozinha assim. Não tem que ver, não tem que ter curiosidade, não tem que ter flerte. Não tem que brincar com essas coisas, querido. O pecado, ele é sedutor. Ele não vem de forma, né, que te assuste, não. Porque se fosse assim, você fugia dele. Ele vem de uma forma sedutora. Né? E vale lembrar que Paulo fala da solução aqui para você lutar contra isso. Viva como se fosse de dia, revista-se, né? Ele vai dizer assim, olha, revistamo-nos, a todos nós, da armadura da luz. Cristo é a nossa luz. Então, se eu não faria perto de Cristo, eu não faria perto de ninguém. Se eu não faria, né, longe, eu faria perto, então eu vou fazer longe? Não vou fazer. E Paulo vai nos ensinar que a solução não é evitar o pecado, mas é revestir-se de Cristo. Tem vezes que a igreja dorme. Eu concordo plenamente que a igreja tem um tempo que está dormindo. E eu também acredito que quando essa igreja despertar, a nossa nação muda os rumos dela. Eu creio de verdade. Quando começar a se posicionar numa verdade da palavra de Deus. Sem shows, sem eventos, sem distrações, sabe? Sem barganhar com aquilo que, né, deixa a pessoa bem. Mas vivendo o evangelho de fato, dentro da nossa casa, na extensão mais próxima, até os confins do mundo. Eu creio de verdade, sabe, porque Deus é fiel em se revelar a nós por meio da palavra. Os ensinos que Ele traz para nós, para que a gente possa viver. Então, queridos, olha, o caráter de Cristo, Ele nos molda. Sabe, de tempo em tempo você tem que olhar isso. Fala, Cristo está, eu estou vestida, sabe, de Cristo em minha vida. Se eu estou, é assim que eu devo andar. Se eu não estou, eu tenho que me revestir de novo. Eu preciso, de novo, eu não posso me amoldar a esse sistema. O Senhor me tirou de lá. E eu vivo para a glória dEle. Amém, queridos? Então, joia. Vamos concluir aí. O amor é nosso compromisso contínuo, querido. Até quando que você vai amar quem é seu irmão em Cristo e aquele que não é? Até quando Jesus voltar, querido. Lembra que o amor nunca se acaba. Ele é a essência de quem Deus é. Quando nós formos, nós vamos estar com o amor em essência. Né? Então, até Jesus voltar, queridos, nós precisamos viver a verdade da palavra de Deus em atitudes, que é o que prova o amor. O tempo, ele é urgente e nos chama a vigilância. Então, cuidado para você não estar aplaudindo coisas que você não tem que aplaudir. Cuidado para você não estar desejando mal a quem você não tem que desejar. Nosso posicionamento diante de uma reportagem, diante de uma coisa ruim que a gente vê, queridos, é humildade de coração, é oração diante de Deus, é intercessão, é clamar ao Senhor por misericórdia. Não é estar emprestando a nossa boca, a nossa língua para desejar o mal daqueles que não conhecem a Cristo ainda. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso, porque a qualquer momento o Senhor Jesus está aí. A santidade é o resultado de nós revestirmos de Cristo. Santidade não é perfeição. Santidade é separação. Você não faz as coisas que os outros que estão no mundo fazem, por quê? Porque você é santo, separado dessas coisas. Porque quem te direciona é o Espírito Santo de Deus, e não o sistema lá. Amém? Glória a Deus. Avalie, então, queridos, a aplicação para a sua vida. Avalie aí como é que está, né, a prática do amor na sua vida. O quanto desse texto, o quanto da palavra de Deus tem sido aplicado de verdade no seu dia a dia. Como é que você tem colocado? Como é que você vive diante dos desafios que vêm? Às vezes você ora e fala, Deus, muda, né? Me muda, eu preciso me tornar melhor. A primeira coisa que Deus faz ao te responder é te dar situações adversas de relacionamento com as pessoas, consigo mesmo, para que você possa passar essa etapa. Aí você entra em conflito e fala, nossa, Deus não me ama, Deus não responde minha oração. E mexer no conflito, né? Trabalhar em nós, é a especialidade de Deus.
Ele nunca vai nos deixar da mesma forma com que Ele nos chamou. Por quê? A Bíblia diz que nós precisamos caminhar para que a gente alcance a estatura do varão perfeito. Né? E a nossa vida é moldada nas mãos do Senhor. A cada acontecimento, a cada vivência, aonde você for, né? Cristo é Senhor da sua vida. Você não tira Ele, não. Né? Então, avalie aí como é que você está vivendo enquanto espera Cristo voltar. Será que você está brincando com as coisas? Será que você tem flertado com o pecado, achando que não, é só agora, só um pouquinho, não é bem assim? Né? É você que vai responder para você mesmo. É você a luz da palavra, do Espírito Santo de Deus em sua vida. E a santidade é o resultado de nós revestirmos sempre de Cristo. E se sabe o que é mais importante? É que ainda há perdão, ainda há salvação. Enquanto Cristo não voltou, ainda é hoje o nosso tempo de consertar, de arrepender e de mudar. Porque depois que Ele voltar, bye, bye. É agora, o tempo é hoje. A mudança. Quem nasceu de novo, vive uma vida que manifesta esse novo nascimento. Sua vida é transformada. Deus trabalha em nós, queridos, para a glória dEle. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?